Olá, eu sou Luiz Brasilino e você está no Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Hoje a gente apresenta um episódio especial feito em parceria com a Articulação pelo Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Eu agradeço a sua audiência. Bom podcast. Vivemos um tempo em que os direitos humanos estão em disputa. Existe uma lógica neoliberal que se apropria dos direitos humanos e faz com que eles se tornem garantias para alguns escolhidos. Será que as sociedades que estão abrindo mão da possibilidade da igualdade de oportunidades e da igualdade de posições e condições vão ser capazes de promover os direitos humanos? Será que ainda tem lugar para acreditar na garantia das liberdades, da promoção da autonomia, da participação democrática e na possibilidade de transformação histórica? A gente sabe que o Estado é assassino. A partir do momento que ele delibera uma ação que mata os filhos da gente, o nosso povo quer viver, a gente quer viver em paz. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! A reflexão é fundamental, mas a ação também. É preciso construir caminhos, como são as lutas por direitos humanos. Olhar para as políticas no ambiente mais macro, sem tirar o olho e os pés dos territórios do nosso país. E esse episódio de podcast é um convite para você fazer isso junto com a gente, passando por alguns locais do nosso Brasil. Hoje você vai conhecer pela voz de quem mora nos territórios e de quem acompanha as violações de direitos humanos 4 casos. A situação dos moradores da comunidade rural de Taquaril dos Fialhos, que fica no sudoeste da Bahia, o caso dos povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem na bacia hidrográfica do Rio Formoso, em Tocantins, o caso das comunidades de pescadoras e pescadores quilombolas da Ilha de Maré, em Salvador, na Bahia, e das comunidades gaúchas da região do 4D, em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Beatriz Pasqualino e você está ouvindo o episódio Pelas Lentes e Vozes dos Direitos Humanos. Ele é uma iniciativa da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, a AMDH, com produção da Rádio Tertúlia. Esses 4 casos que eu citei estão detalhados no documento em que é baseado esse episódio e que se chama Violações dos Direitos Humanos no Brasil, relatório de casos com denúncias e recomendações. Ele foi feito em 2025 pela AMDH, sob coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional no Brasil e do Fórum Ecumênico ACT Brasil. O relatório conta com a participação direta de cerca de 100 organizações, coletivos e movimentos sociais que atuam com direitos humanos. Você encontra na descrição deste episódio o link para acessar a íntegra do relatório em forma de texto ou de audiolivro. Então vamos começar a nossa viagem. Primeiro você vem comigo para a Bahia para conhecer a luta de famílias agricultoras contra a instalação da mineração no sudoeste do estado. Aliás, você sabia que a Bahia é o 3º maior produtor mineral do país? Pois é. Desde 2007, com a chegada de mineradoras na região, as famílias que vivem na comunidade rural Taquaril dos Fialhos, que fica em Licínio de Almeida, no sertão baiano, vivem sob constante incerteza sobre o futuro. A comunidade fica no pé da Serra do Salto, a 750 quilômetros de Salvador. Lá moram cerca de 85 pessoas, distribuídas em 33 famílias, que têm forte conexão com o território. A comunidade de Taquaril dos Fialhos é centenária e vive do cultivo de frutas, hortaliças, milho, feijão, cana-de-açúcar, além da criação de animais. A região da Serra do Salto é cercada por morros e nascentes e está numa área de transição entre os biomas Cerrado e Caatinga. Falar das inúmeras nascentes da Serra do Salto é falar também das memórias dos moradores de Taquaril dos Fialhos, como é o caso da infância da Leila Lobo de Carvalho. Uma infância livre, brincante,
em contato com as águas, em contato com a terra, né? Eu me recordo que as mulheres tinham o hábito de irem até a cachoeira para lavar cobertores, roupas. Para nós, né, crianças, era a maior alegria poder ficar o dia todo brincando naquelas águas, naquelas pedras. É nesse lugar, é a partir da vivência e convivência com as pessoas desse lugar que eu me tornei humana. Então, não é algo que possa ser apagado como pretende esse projeto de mineração. A Leila é da comunidade de Taquaril dos Fialhos. O território, que fica dentro de um vale, se fortalece de uma forma sustentável e coletiva. Com quintais produtivos, tudo é compartilhado, desde os alimentos plantados na roça até as plantas medicinais. A comunidade, em termos de produção, ela sobrevive da agricultura familiar e atualmente tem como principal cultivo, né, a fruticultura, que é o plantio da manga e do maracujá. Inclusive, essas frutas elas são comercializadas em grandes centros, como o CEAGESP em São Paulo. Então, é uma comunidade altamente produtiva que, além de produzir, né, alimentos para a sua própria subsistência, também consegue abastecer comércio local, feiras, né, supermercados e também grandes centros de distribuição em outros estados. Rico em minério, Licínio de Almeida é um dos 8 municípios da região chamada Província Mineral do Vale do Paramirim, que estão na mira das mineradoras. É uma região estratégica, onde estão jazidas importantes de minério de ferro, de cobre, rocha fosfática. E a extração de minerais nessa região não se limita a pequenos garimpos, não. Especialmente depois de 2007, chegaram empresas mineradoras nacionais e de outros países ali. Por exemplo, com a Bahia Mineração, Bamin, empresa atualmente pertencente à mineradora Eurasian Natural Resources Corporation, que explora minério na cidade vizinha a Licínio de Almeida, onde está Taquaril dos Fialhos, e que pela proximidade sente em seu território os impactos por causa dessas atividades. Hoje a Bamin já é uma mineradora em operação e caminha em ritmo acelerado para ser uma das mais modernas mineradoras do Brasil. Há alguns anos, a Companhia Vale do Paramirim, Participações S.A., CVP, quer implantar um novo polo de exploração mineral nessa área, abrangendo 12 mil quilômetros quadrados, passando por 32 municípios baianos. E dentro desse perímetro está inserida a comunidade rural de Taquaril dos Fialhos. E os moradores dali sabem bem que a pesquisa mineral é o ponto de partida para uma série de impactos e de violações maiores, que costumam ser causadas com a implementação definitiva desse tipo de megaprojetos extrativistas. Há mais de 15 anos, os agricultores se mobilizam e resistem às investidas das mineradoras. Eles relatam, por exemplo, formas invasivas como as empresas de mineração se fixaram no território. Além disso, a comunidade tem preocupação com a água, com a saída dos moradores do território e os perigos acarretados pela mineração à saúde e à sobrevivência humana. Eu sou João Batista Pereira, sou da Comissão Pastoral da Terra, contribuo aqui com assessoria jurídica no sudoeste da Bahia. A Vale do Paramirim, ela detém esse direito de pesquisa e lavra junto à Agência Nacional de Mineração, mas isso não quer dizer que ela tem que explorar. Ela detém um direito institucional e a própria comunidade também, no seu direito, ela exerce seus processos de resistência, né? E ela começou a movimentação, né, de exploração. A fase é essa, ela concluiu as pesquisas. Quanto ao prazo para ela retomar, certamente ela passa agora por essa parte de novos estudos, de viabilidade econômica, né, de implantação ou não, que a gente não sabe como é que se dá, né? Evidentemente que nós não estamos dizendo que a Vale do Paramirim planta hoje e amanhã essas famílias vão ficar sem água. Mas a gente sabe que esses projetos de mineração, eles interferem drasticamente nesses recursos hídricos e certamente essa segurança aí das famílias desses municípios, no médio e longo prazo, estarão comprometidos. Para além dos poderes públicos, as empresas mineradoras são responsáveis por sérios impactos socioambientais que geram violações de direitos humanos nos territórios. E essa realidade não tem mudado mesmo havendo orientações e recomendações internacionais e nacionais de proteção e reparação das violações cometidas pelas empresas.
Aliás, o que se vê é que megaprojetos de exploração mineral são legitimados pelo Estado brasileiro, que vem autorizando em favor das empresas mineradoras tanto a pesquisa quanto a exploração das jazidas minerais. Seja por intermédio do governo federal ou estadual da Bahia, os governos têm dado prevalência aos interesses das mineradoras e, em muitos casos, o próprio Estado está associado aos empreendimentos. E tudo isso sem sequer ouvir ou consultar as comunidades que vêm sendo afetadas. E esse é um direito básico dessas populações impactadas. É o chamado direito à consulta livre, prévia e informada. Mas o desrespeito a esses direitos não é caso isolado no Brasil. Vem comigo agora para o Tocantins. Esse é o cântico do povo indígena Craô-Tacairá, no município de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Na língua timbira, esse canto significa que as águas dos rios Formoso e Javaé estão secando e eles sabem o motivo: o avanço do agronegócio na região. Esse não é um grito só dos Craô-Tacairá, mas de outras 5 comunidades indígenas, além das comunidades de assentados da reforma agrária e ribeirinhos que vivem na Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Eles denunciam que a captação de água é irregular por parte de fazendeiros que usam a água para irrigar as suas lavouras, além da contaminação dos rios por agrotóxicos. Josué é um nome fictício de uma liderança indígena do povo Craô-Tacairá que não quis ser identificado com medo de sofrer represálias. Como a nossa região é uma região onde a questão do agronegócio é muito grande, né? O município de Lagoa da Confusão, juntamente com Formoso do Araguaia, onde tem o maior projeto de irrigação da América Latina, né? Comunidades indígenas, ribeirinhos, vêm sendo impactados, né, com o avanço do agronegócio. A questão de desmatamento, né? A questão de retirada de água dos rios aqui da região, né? Principalmente aqui na nossa comunidade, que é as margens do Rio Formoso, né? Praticamente vem acabando, né, com esses rios. Tocantins é um dos estados que faz parte da nova fronteira agrícola do país, a região do Mato Piba, que envolve também o Maranhão, Piauí e a Bahia, e que se tornou a principal área de desmatamento nos últimos anos por causa da expansão do agronegócio. No meio disso está inserido o berço do maior projeto agrícola de áreas irrigadas contínuas do Tocantins, chamado de Projeto Rio Formoso, e que foi construído em 1979. É um sistema de irrigação por inundação envolvendo a construção de barramentos, diques, reservatórios, canais de adução e drenagem, tudo para capturar uma grande quantidade de água do curso original dos rios. Na prática, verdadeiras transposições dos rios para servirem exclusivamente à irrigação de grandes extensões de lavouras de monocultivos. Esse cenário, somado à omissão da fiscalização pelo poder público, configura mais um caso de violações de direitos humanos. Os povos indígenas e assentados da bacia do Rio Formoso, no sudoeste do Tocantins, lutam há anos na justiça para garantir seu direito ao acesso à água e o direito à alimentação saudável e adequada. E o avanço do negócio vem diminuindo, né, a quantidade dos quelônios, né, a tartaruga, a tracajá, porque todo esse impacto do veneno, né, do agrotóxico, né, que causa a mortalidade de peixe, diminuição de peixe, as barragens também afetam muito a reprodução dos peixes, né, porque essas barragens são feitas no leito do rio e quando chega o período da piracema, o peixe não consegue passar por essas barragens. Então isso causa grande transtorno, né, para os povos indígenas, né, que dependem desse rio para sua alimentação, né. Cabe dizer aqui também que os povos Craô-Tacairá e Craô-Canela foram expulsos de seus territórios tradicionais em 1976 por causa do projeto Rio Formoso. Embora a reserva indígena Mata Alagada tenha sido criada em 2006, ela não abrange todo o território tradicional. Muitos Craô-Tacairá ficaram fora de suas terras e em condições precárias. Por isso, a luta pela reconquista do território tem sido constante, com retomadas e expulsões. Embora hoje os rios dessa bacia estejam quase secos, o sistema de revezamento de captação de água utilizado pelos órgãos de gestão do governo do Tocantins ainda permite a extração abusiva de água para irrigação nas grandes fazendas da região.
Para além da influência da crise climática, a crise hídrica se agrava com a expansão do agronegócio, que aumenta exponencialmente a demanda por água. Quanto mais desmatamento, mais atinge, né, a questão do clima, né? A gente sabe que a região é comum, desmatamento no cerrado, né, nas matas aqui, e tudo isso dá mudança no ciclo, né, de chuva. Tem período que chove mais, tem período que chove menos, né? Questão do agrotóxico, né, que é jogado nas lavouras, uma vez que quando o inverno vem, que aquela água vem das grandes lavouras de arroz, né, eles jogam o agrotóxico e quando vai colher, eles retiram aquela água de dentro dos projetos, que aquela água retorna para os rios, né? A região da Bacia do Rio Formoso conta com centenas de procedimentos ambientais em tramitação e ações judiciais propostas no âmbito do Ministério Público do Estado do Tocantins. São ações relacionadas ao desmatamento da região, ao aumento de monoculturas irrigadas, que geram erosão do solo e sedimentação dos cursos d'água. E são ações também para investigar e responsabilizar o agronegócio. Pois é, no sul do estado, o Ministério Público entrou com ação para que as autorizações de captação de água na bacia do Rio Formoso sejam suspensas entre os meses de julho e outubro por pelo menos 5 anos. Segundo o Ministério Público, essa região sofre com a grande crise hídrica e a gente volta. Mas até o momento o que se vê é o não cumprimento de muitas das medidas. Para se ter uma ideia, o Poder Judiciário determinou desde agosto de 2024 a suspensão total das captações, inclusive autorizando o corte da energia para evitar que uma fazenda usasse as bombas. Enquanto o governo federal tem destinado recursos para revitalizar o projeto Rio Formoso e garantir a produção agrícola das monoculturas irrigadas, há omissões em relação a prever medidas para proteger os direitos das populações indígenas e rurais locais. E para piorar, há uma inoperância do governo do Tocantins no que se refere à observância das leis. Ele não garante a fiscalização e monitoramento adequados e eficazes, é conivente com o controle das águas por grandes proprietários rurais e também não aplica punições a quem desrespeita as regras de irrigação. Do Tocantins, volta comigo para a Bahia. Um dos paraísos turísticos, a Baía de Todos os Santos, considerada a maior do Brasil, esconde nas suas águas claras, na sua maresia e no seu solo o adoecimento das populações tradicionais que ali vivem na Ilha de Maré, em Salvador. Com a chegada de algumas empresas, a gente foi percebendo que, além de diminuir o nosso pescado, vem diminuindo principalmente a nossa qualidade e o nosso tempo de vida. Há alguns anos, se dizia na comunidade que morria de idade, morria pessoas com 100 anos, há mais de 100 anos aqui nas comunidades de Ilha de Maré. Hoje em dia, morre muita gente com câncer, com doenças respiratórias, doenças de pele, que a gente nem conhecia. Esse é o pescador e professor Wini Lopes de Andrade, que mora desde que nasceu na comunidade pesqueira quilombola Bananeiras. A preocupação do Wini é a de muitos que vivem na Ilha de Maré. Então, o avanço do desenvolvimento, que é essa coisa da exportação, do capital, é algo que vem afetando diretamente as comunidades de Ilha de Maré, porque os maiores polos industriais da América Latina está localizado aqui em frente à Ilha de Maré. A Ilha de Maré fica na porção leste da Baía de Todos os Santos e fica próxima à Baía de Aratu. Ela é considerada desde 1982 uma reserva ecológica municipal inserida na área de proteção ambiental. Na Ilha de Maré não tem como chegar de carro. Para conhecer essas comunidades que vivem do mar, é preciso ir de barco ou de canoa até elas. A Ilha de Maré, o bairro mais preto de Salvador, estima-se que, segundo o IBGE, que 90% da população de Ilha de Maré são pessoas pretas. Mais de 90% dessa população vive exclusivamente da pesca artesanal, que a gente, enquanto moradores de Ilha de Maré, que Ilha de Maré é um quilombo só, até pelo seu processo histórico e de formação também. São comunidades cercadas pelas águas da Baía de Todos os Santos, suas belezas naturais,
E além dessas belezas naturais, uma série de especificidades, como na culinária, na vivência em si. E isso torna a Ilha de Maré tão específica, tão atrativa. A Ilha de Maré é composta na sua maior parte por remanescentes quilombolas. Eles vêm sofrendo impactos socioambientais e violações a seus direitos humanos desde a década de 50, a partir do avanço de seu território nas áreas vizinhas dos grandes empreendimentos do complexo portuário, industrial, petrolífero, petroquímico e imobiliário. A maioria dos cerca de 10 mil habitantes vive da pesca e da coleta de mariscos. E essas atividades são diretamente prejudicadas pela destruição dos habitats naturais, degradação de manguezais, poluição do ar e contaminação do solo, das águas e dos pescados consumidos pela população local. Tudo começou com a extração do petróleo na década de 50. O primeiro poço de petróleo do Brasil foi colocado no continente, em frente à Ilha de Maré, num dos principais manguezais, que é um território pesqueiro, né? Esse é o biólogo Miguel da Costa Scioli, professor da Universidade Federal da Bahia e coordenador do Laboratório de Gestão Territorial e Educação Popular. Ele explica que um dos principais impactos na região é o vazamento de petróleo diretamente no mar, uma situação constante. E a partir desse poço de petróleo vem a refinaria, que está ali próximo, e vem toda a indústria petroquímica junto, e também os portos que abastecem, né, e que fazem a interligação dessas indústrias com o resto do país e do mundo. Então, tudo isso acontece em torno de Ilha de Maré, essas indústrias construídas ainda em épocas sem licença ambiental, mas hoje, com o licenciamento ambiental, isso já deveria ter sido corrigido, como a própria refinaria, que já tirou seus emissários do mar e já lança o emissário para ser tratado no polo petroquímico Camaçari. Essa refinaria que ele mencionou é a Landulfo Alves, primeira refinaria nacional de petróleo criada em 1950. Todos os dias são refinados 31 tipos de produto, como gasolina, diesel e lubrificantes. O professor Miguel da Costa Scioli acompanha a situação há cerca de 12 anos. Além da poluição do mar e dos manguezais, ele lembra da poluição atmosférica. Quando o vento vem da indústria petroquímica, né, o vento vem mais de norte, aí vem cheiros realmente de plástico, de pneu queimado, é um cheiro muito desagradável que vem da petroquímica, né? Quando vem de leste, vem cheiro de amônia, vem muita poeira do porto, eles carregam os navios com granel sólido, né, com fertilizante ou com minério, e eles não têm a devida proteção ambiental para isso, e toda vez que o navio está carregando, muita poeira é lançada na atmosfera. Aí é poeira de magnésio, é poeira de cobre, é poeira de produtos variados. Tem um problema da toxicidade do produto em si, né? O manganês é extremamente problemático, é neurotóxico, e tem bastante lá. Marizélia Lopes, de 52 anos, é uma das lideranças do movimento de pescadores e pescadoras da região. Ela conta que de geração em geração os quilombolas têm resistido para preservar o jeito tradicional de quem vive em uma ilha. Mas uma das principais atividades econômicas dessa população vem sendo afetada pela contaminação, a pesca. Onde fica mais próximo da refinaria Landulfo Alves, aí tem um peixe que a gente pesca bastante, que é a tainha. Já cansou de várias vezes a gente fazer a muqueca, quando a gente vai comer tá com gosto de gás. Então, assim, tem um lugar perto da refinaria que a gente botou o nome de lama podre. Quando a maré enche, as lamas ela sobe. E é exatamente nos lugares onde a gente pesca, onde a gente marisca. Além de a Ilha de Maré ser cercada por atividades portuárias e industriais, no seu território tem 13 poços de petróleo. E mesmo esses poços sendo uma fonte significativa de receita pública e privada, os habitantes da ilha jamais receberam qualquer compensação pela exploração. Isso continua sendo uma das preocupações crescentes da população local, porque é sabido o potencial risco de acidentes como vazamentos, explosões e contaminações. Não bastasse isso tudo, um fenômeno que ameaça a integridade ambiental e cultural é a especulação imobiliária sobre o território da Ilha de Maré. Há um evidente e agressivo aumento do interesse na instalação de empreendimentos turísticos, como pousadas e resorts,
que resultaram em obras, provocando a eliminação e a modificação da fauna e da flora local e até em tentativa de privatização de praias. A situação na Ilha de Maré revela como o racismo está enraizado nas estruturas e práticas dos entes públicos. O racismo institucional se revela de maneira difusa no funcionamento cotidiano de instituições. Ele provoca uma discriminação racial sistemática que gera negação de direitos e desigualdade na prestação de serviços. Os moradores da Ilha de Maré são excluídos sistematicamente dos processos decisórios a respeito dos males que afetam as suas próprias vidas e o ecossistema do seu território. Além disso, há uma extrema lentidão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na titulação do território quilombola da Ilha de Maré. Isso sem falar na falta de investimento em infraestrutura e serviços urbanos básicos. E claro, entrelaçado ao racismo estrutural e institucional, está o racismo ambiental. Ele escancara como as populações quilombolas são frequentemente deixadas à mercê de decisões políticas que priorizam o desenvolvimento econômico em detrimento do bem-estar social e ambiental. E aqui cabe dizer que, para além dos poderes públicos, as empresas ligadas aos grandes empreendimentos dali são igualmente responsáveis pelas graves e sistemáticas violações de direitos humanos. Diante disso tudo, a população da Ilha de Maré demonstra a força da organização comunitária, atuando por meio de suas lideranças, na grande maioria mulheres, a partir de articulações, das associações comunitárias e dos movimentos sociais. E agora vamos sair da Bahia e vem comigo para o sul, para Porto Alegre. Eu vou te contar agora sobre o quarto e último caso que a gente traz aqui no episódio, com violações de direitos humanos denunciadas no relatório em que se baseia esse podcast. A antiga vila aqui era uma favela. Hoje, como loteamento Santa Terezinha, a gente tem um endereço, tem um número de casa, né? Por exemplo, o meu filho, que se faz um currículo, ele leva para a empresa e assim, eu moro lá no loteamento Santa Terezinha. Daí ele arruma um serviço melhor para ele. Mas antigamente não tinha disso. Esse é o seu Antônio Vieira Carboneiro, de 75 anos, morador da Vila Santa Terezinha há mais de 2 décadas, que antes era conhecida como Vila dos Papeleiros. A área pertence ao 4º distrito, o chamado 4D, onde se concentra um grande número de ocupações irregulares na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A estimativa é que sejam mais de 10 mil pessoas vivendo em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica, quase 20% da população total do território do 4D. Ali podem ser vistas as vilas de casebres com materiais improvisados e crianças jogando bola em meio às poças de água e esgoto. Cada parte do espaço denuncia por si só a realidade vivida pelos moradores. Gilney Silva, assessor da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, a AMDH, conta que o 4D é um dos casos de violações a direitos que a organização acompanha há muitos anos. Mesmo estando ali naquele lugar, mesmo muitas áreas sendo gravadas com áreas de interesse social, que são áreas destinadas para habitação de interesse social, todas as famílias de baixa renda que ocupam e moram ali, muitas delas há anos, né? Elas não têm nenhuma segurança na posse. Não à toa, elas sempre são ameaçadas com ação de reintegração de posse. O 4D fica na zona norte de Porto Alegre e é formado por 5 bairros: Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos. Hoje moram aproximadamente 54 mil pessoas nessa região. Mas qual é a história do 4D? Quem conta é o Paulo Guarnieri, que é uma referência no assunto e atua como militante do movimento popular comunitário desde 1980. Ali com a década de 50, né, se substituiu o primeiro porto e depois a ferrovia pelo transporte rodoviário. Com isso, aquele parque industrial que existia no 4º distrito foi à falência, né, cumbiu. Então, o 4º distrito ficou o quê? Morreu a indústria, morreu a ferrovia, morreu o porto. Restaram o quê? Os trabalhadores portuários, ferroviários e industriários. Primeiro sem trabalho e depois sem teto, porque tu sem dinheiro do salário, tu não tem onde morar. A alternativa foi a ocupação de áreas não utilizadas ou subutilizadas. O Paulo conta que para resolver o problema de trabalho, essa população do 4D
recorreu à coleta de materiais recicláveis e ao processamento de resíduos recicláveis como única fonte de renda. Não é à toa que a Vila Santa Terezinha é muito conhecida como a Vila dos Papeleiros. É lá onde estão cerca de 300 catadores e catadoras de materiais recicláveis, também conhecidos na cidade como papeleiros ou carrinheiros. Seu Antônio é um deles. Além de papeleiro, ele é uma liderança dos catadores. Para nós aqui, a vivência é boa, porque a nossa geração de renda vem do centro. E aqui na Vila dos Papeleiros, loteamento Santa Terezinha, é próximo ao centro. E nós trouxemos centenas de toneladas de material reciclável para cá. Quando eu comecei essa luta por moradia, que foi em 99, né? Eu me valei de uma lei que aonde a pessoa mora não pode tirar daquele lugar, aonde ela busca sustento. Daí a gente enraizou aqui e daqui não vai sair jamais. A luta por melhores condições de moradia, trabalho, renda, saúde, educação, segurança alimentar e saneamento básico vem de décadas ali. E o sonhado projeto de revitalização na região pode representar, na verdade, uma ameaça para quem mora lá. O Paulo Guarnieri explica o porquê do medo dos moradores sobre a atual proposta de revitalização da região. Existe um projeto em Porto Alegre que foi aprovado na Câmara de Vereadores, que se chama Mais 4D, um projeto de gentrificação que não cria espaço para inclusão, não deixa nítido na legislação garantias para a população de baixa renda, para as vilas irregulares, para os loteamentos populares e para os catadores, que constituem mais de 2.000 famílias naquele território. E mais de 2.000 famílias são mais de 8.000 pessoas, população superior a muitas cidades do estado, né, e que estão proibidas de trabalho. Para se ter uma ideia, no programa Mais 4D, as audiências públicas aconteceram de forma online. Ou seja, só ficou viável a participação de empreendedores e empresários de outros estados, mas excluiu a participação dos moradores que não têm acesso à internet, por exemplo. Agora estão dizendo que era revitalizar tudo, né? E nessa revitalização, como é que nós vamos ficar? É isso que a gente está pensando. Não fui ouvido. E os problemas não ficam por aí. O 4D é uma região muito suscetível a alagamentos e inundações recorrentes por chuvas intensas e também por causa do aumento do nível das águas do rio Lago Guaíba, que recebe as águas dos rios Jacuí e Gravataí, que margeiam o 4D. A gente volta a falar da capital gaúcha, uma das regiões mais afetadas de Porto Alegre, que segue com muita água, é o 4º distrito, uma área entre o centro e a zona norte da cidade. A região tem muitos estabelecimentos comerciais que ficaram totalmente alagados. Mas os problemas desses territórios vão além das questões de drenagem. Há uma profunda deficiência na prestação de serviços públicos, como luz, coleta de lixo, varreção, poda de árvores, manutenção de ruas e por aí vai. Esse cenário vivido por quem mora, trabalha e frequenta o 4D faz com que a população da cidade e até o próprio poder público municipal considerem o território dali como abandonado. Mas esse estigma, ao mesmo tempo, revela indícios de um descaso intencional com vista a baixar o valor do metro quadrado no território para que o setor imobiliário, que tem grande interesse na região do 4D, compre terrenos. Prova disso são as ações de higienização, inclusive mediante flexibilização da legislação urbanística e programas públicos de incentivo à construção civil e ao mercado imobiliário, como a concessão de benefícios fiscais, por exemplo. Enquanto isso, boa parte das comunidades possui associações comunitárias e resiste há anos à investida contra os seus direitos. Eles buscam, ainda sem êxito, fazer com que os poderes públicos federal, estadual e municipal cumpram com seus deveres. Mas quem vive no 4D permanece sendo vítima do descaso, da omissão dos órgãos governamentais que resistem a pôr fim aos ciclos de exclusão, injustiça social e violações de direitos humanos. Você ouviu Pelas Lentes e Vozes dos Direitos Humanos, episódio de podcast publicado em parceria entre a Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, a AMDH,
e o Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Produção, Rádio Tertúlia. Se você quiser saber mais sobre esses e outros casos de violações de direitos humanos contados aqui no podcast, você encontra na descrição desse episódio o link para acessar a íntegra do relatório em formato de texto ou de audiolivro. Eu, Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fiz a apresentação, direção criativa e desenho de som e escrevi o roteiro com contribuição de Annelise Moreira. A sonorização é do André Paroche, também da Rádio Tertúlia. A coordenação deste episódio foi feita por Enéas da Rosa, Manuela Nunes, Gilney Silva e Beatriz Pasqualino. A gente agradece a sua audiência.